Estamos dando início a mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje uma presença ilustre. Nós vamos conversar com o Lucas Puleza. Para vocês terem uma ideia, Gaspar tem no setor têxtil uma das maiores forças econômicas e humanas. Hoje vamos conversar com um empresário que vive esse mercado todos os dias. Lidera empresas que geram oportunidades e ajudam a construir o futuro da nossa cidade. Uma conversa sobre trajetória, gestão, pessoas e a visão de futuro. Lucas, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Obrigado pelo convite, estamos aí. Mais um ano, né? Estamos agora no final do ano e mais um ano que passou, que se encerra e boas expectativas aí para o futuro e agradeço pela oportunidade da gente conversar um pouquinho aí. Perfeito, perfeito. Antes da gente entrar na nossa pauta, uma pauta que eu preparei, visando especificamente a nossa região, a região de Gaspar, do Vale Europeu, mas eu quero sair um pouco dessa pauta antes. Você é de Gaspar? Eu sou, assim, nasci em Blumenau. Nasci na época porque não tinha hospital aqui, né? Grande maioria. Grande maioria nasceu, inclusive meu pai nasceu em Blumenau, minha mãe nasceu em Blumenau, mas morei em Gaspar do 0 até praticamente 8, 10 anos de idade. Sim. Né? Então, grande parte da minha infância foi aqui em Gaspar. E qual bairro você mora hoje? Na época, a gente morava aqui no Gasparim. Sim. Então, um pouquinho mais para dentro ali, perto de onde é a empresa. Sim. E hoje moro em Blumenau. Ah, você mora em Blumenau Hoje moro hoje. em Blumenau. Correria todo dia, hein? Eu saio de Blumenau todo dia, vou e volto. Tu vê. Vou para Ilhota, vou para Gaspar, tô na correria. E família, cara? Tu tem irmãos? Eu tenho uma irmã, que ela é mais nova, tem 3 anos a menos que eu, e ela é médica veterinária. Olha só, cara. E tu fez gestão? Qual é a tua formação? Eu me formei em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2020, na verdade. E finalizei em 2009, formatura em 2020. E fiz MBA em gestão estratégica agora em 2023. Quem te influenciou para esse ramo administrativo? Na época, eu tinha muita dúvida se eu ia fazer direito ou se eu ia fazer administração. Eu gostava muito de direito, sempre foi uma paixão minha, ainda gosto. Mas como a nossa família sempre teve empresa, meu pai empresário, minha mãe fez comércio exterior, meu pai fez contabilidade, eu acabei decidindo por fazer administração. Assim, pelo fato da gente ter empresa e de querer trabalhar nela e querer continuar o negócio. Sim. Sucessor direto, né? Então tem que ter preparo. Assim, muitas famílias têm esse, entre aspas, problema de não ter um sucessor. Sim. Mas eu sempre quis. Então, como eu queria isso, acabou sendo a formação mais adequada para aquele momento. Claro. E você sempre foi um estudante aplicado? Como é que era você na escola? Sempre gostou de estudar? A minha mãe sempre exigiu muito, né? As notas boas. Então, eu sempre tirei boas notas no colégio, sempre acima de 8. Era obrigatório tirar acima de 8, não podia tirar menos que isso. E na faculdade, minhas médias eram muito boas também. Ótimo. Acima de 9 fiquei com as médias na faculdade. Ótimo. Em 2002 eu prestei vestibular para a UFSC em Floripa, eu morava lá e acabei não passando, mas também me formei em administração depois, né? Fiz uma faculdade paga, particular. E torcedor do Vasco. Torcedor do Vasco. Vai ser campeão da Copa do Brasil? Vamos ver se a gente consegue, depois de muito tempo, né? Depois de muito sofrimento, voltar a ser campeão. Tu sabe que eu fico... A gente estava conversando antes, pessoal, ali na antessala, e ele também joga futebol, eu joguei futebol. O craque, ele é diferenciado, né? Então você vê, Felipe Coutinho bate aquele pênalti, bate muito bem, por sinal. Bateu na trave, mas bateu muito bem. E você espera muito do Verratti, né? Então o Verratti erra, e aí eu penso, cara, o craque, cara, ele não tem espaço para errar, na minha concepção. Então é a diferença entre o craque e o jogador comum. Como é que tu avaliou a classificação do Vasco? Assim, tá otimista? Eu não sou um expert em futebol, né?
Mas o ano do Vasco foi um ano muito estranho, porque teve a oportunidade de fazer um bom campeonato brasileiro e acabou tendo 19 derrotas, que é praticamente um turno inteiro perdendo, né? Tu vê, né? E não foi rebaixado por pouco, né? Por uma combinação de resultados ali que permitiu o Vasco permanecer na Série A. Teve uma sequência final de campeonato muito ruim. Mas Copa é diferente, né? A Copa ela traz esse aspecto de garra, não adianta ter só um time bem preparado, como foi o caso do Cruzeiro agora, que é um time muito bem formatado, mas tem outros aspectos na Copa que influenciam. Claro. E o Vasco joga bem os dois jogos, leva para os pênaltis, né? Comete um erro ali agudo no primeiro tempo do jogo. O jogo vai para os pênaltis e aí, assim, até estava comentando comigo, não é um jogo gostoso de assistir, né? Não é aquele jogo que a gente senta, putz, com prazer, vou apreciar um belo jogo de futebol. Não, é aquele jogo tenso, nervoso, que até beira a insalubridade mental, né? Como é a cara do Vasco, né, cara? O Vasco passa aí. por dificuldade. Mas estamos aí, né? Espero que dê tudo certo. Vasco e Corinthians. O primeiro jogo é hoje, né? A gente está gravando aqui, pessoal, numa quarta-feira. Hoje também tem o jogo do Flamengo contra o Paris Saint-Germain. Espero que o Flamengo também vença e saia dessa fila de 44 anos. Minha namorada é flamenguista. Olha aí, ó. Inteligentíssimo. Aí, ó, tá vendo? Menos sofredora, né? Ô, Lucas, antes de entrar aqui na pauta também, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não fiz essa pergunta para ninguém, mas se você tivesse que ser um comentarista de algum assunto específico, o que você escolheria, cara? Vamos imaginar que na prateleira tenha política, esporte, futebol, cultura. Já pensou nisso? Se eu fosse trabalhar como comentarista, olha, eu acredito que poderia ser um comentarista aí político. Não que eu seja também um expert em política. Também não me aprofundo no tema, mas eu gosto do assunto. E esporte gosto muito, sou muito fã de esportes, qualquer tipo de esporte. Sim. Futebol, basquete, vôlei, tênis, Fórmula 1 e gosto muito de música. Música então, legal, né? Poderia também talvez ser um comentarista nessa área. Então já vou te fazer uma pergunta para fazer essa provocação com relação à música. Eu sou de uma geração que ouviu as melhores. Década de 80, 90, nós tínhamos excelentes bandas e também cantor solo. Como é que tu avalia hoje essa questão cultural e musical aqui? Pergunta boa, hein? Não, é uma pergunta boa porque é o seguinte, a música, o que acontece? Em cada época a gente ouve todas as músicas disponíveis. Então na década de 80 se ouvia todas as músicas, na década de 90 e assim por diante. Hoje a gente só ouve as melhores daquela época. Tu vê, né? E daqui 20 anos nós só vamos ouvir as melhores músicas de hoje. Sim. Que a gente não sabe quais são. Né? A gente vai ouvir daqui 20 anos as melhores músicas que supostamente foram as melhores. E no Brasil, a evolução da vida cotidiana, a música, querendo ou não, ela representa muito a vida cotidiana. Né? Sim. A gente teve uma evolução muito grande da música sertaneja no Brasil, que começou muito pequena. Antigamente o rock dominava por muita influência americana e europeia. E depois essa cultura brasileira, que é uma cultura de interior, é uma cultura que foi crescendo, hoje se tornou o estilo de música mais ouvido do Brasil, né? E aí depois você tem outros estilos que são, digamos assim, menores, mas que são grandes também. Então a música sertaneja dominou o cenário nacional, né? Sim. Dominou e continua, e eu acredito que vai continuar dominando, porque faz parte do nosso cotidiano, né? Mas a qualidade das letras? A qualidade das letras é aquilo que eu comento, assim, por exemplo, se a gente for ouvir as músicas antigas do sertanejo, a gente só ouve as melhores. Valorizavam as mulheres também, né? Valorizavam. As letras, o amor. Poesia, muitas músicas antigas, elas traziam um aspecto da vida cotidiana. Sim. Então, do interior, de gado, de plantação, e isso foi mudando, né? As pessoas pararam de ter essa vida do interior, mudaram para as cidades. E hoje se fala muito da vida na cidade, né? Então se fala de WhatsApp, se fala de Instagram, se fala de... Enfim, antigamente tem aquela música do Chitãozinho Chororó que falava alô, tô ligando. Não tinha WhatsApp. Exatamente. Hoje é Instagram, WhatsApp. Então
isso vai mudando, a música vai mudando para contar da vida cotidiana. O perfil muda conforme o tempo passa. E a população também cresceu demais, né? A gente tinha uma população menor, hoje as cidades estão aí amarrotadas de gente e gente produzindo. Vamos falar da trajetória profissional? Vamos falar. Olhando para a sua história, aliás, a narração, o comentário dele, se você gostou com relação à música, faz um comentário, deixa aqui embaixo, para ele ficar mais otimista e continuar fazendo, ou não, olha, não vai para esse lado. Não vai que não vai. Continua na gestão, né? Quais escolhas e valores foram decisivos para você chegar à liderança da DDX Têxtil e também da Cristina Têxtil? Às vezes na nossa vida a gente toma muitas decisões, mas tem muitos acontecimentos que a gente não tem controle. E na época, quando eu fiz administração, saí da faculdade, vim trabalhar na empresa, eu acabei me inteirando de como é que funcionava o negócio, passei por todas as áreas da empresa e comecei a aprender, né? Muito com meu pai, muito com a nossa equipe, que é uma excelente equipe, muito profissional, e aconteceu que meu pai acabou ficando doente. Uhum. E aí, meu pai ficando doente, a gente tinha uma equipe estruturada que tocava o negócio, Sim. o operacional. Meu pai já não participava mais da parte operacional mesmo. Tomava as maiores decisões de compra, de estratégia, de investimentos. E essa parte, como eu tive muito convívio com ele, eu acabei tendo um pouco da visão dele, né, em relação aos negócios, em relação à empresa, como deveria funcionar o dia a dia. Então, o meu pai fica doente e eu acabo assumindo aquele lugar ali. A nossa equipe continua tocando o operacional. Eu comentei em outras entrevistas assim que naquele período, apesar de ser difícil, foi um período muito leve, porque as pessoas sabiam o que tinham que fazer, existia uma liderança, Sim. existia um caminho claro a ser seguido, então por isso a importância do planejamento. Claro. E aí isso ajudou a empresa a amadurecer, ajudou a empresa a ser mais profissional e os desafios da gestão acontecem no dia a dia, né? E para mim foi muito difícil aquele momento, porque perde uma figura que é essencial, a empresa perde uma figura que é essencial, que todos estavam acostumados ali no dia a dia. Sim. E entra uma outra figura, né? Uma figura praticamente que é da família, mas que também ninguém conhecia, que ninguém sabia como é que ia ser. Uhum. Então, por isso que a gente tem que se adaptar, tem que ouvir mais do que falar, tem que ser muito humilde na forma de agir, entender que a gente não sabe tudo, Claro. especialmente pela pouca idade que eu tinha na época, eu tinha 23 anos. Sim. Então, isso tudo a gente vai vivendo e a gente vai ganhando experiência e a partir daí é que a gente vai tomando melhores decisões. Te assustou no primeiro momento? Sim, com certeza. Para quem está assistindo a gente agora e passa ou vai passar por essa transição também, qual é a principal dica, assim? Olha, faça isso porque isso deu certo para mim. Eu penso que tem várias formas de se fazer uma sucessão. Mas assim, a principal dica é se prepare com relação aos estudos. Uhum. Estude aquilo que você quer fazer. Por exemplo, no meu caso, a administração, acho que tem que ter um estudo, uma bagagem. Claro. É importante. Estude, se intere do negócio da família, se é um negócio familiar, se é um negócio, enfim, de parentes, às vezes de tios, né? Então, conheça aquele negócio profundamente, aproveite a experiência das pessoas que já vivem aquilo há 20, 30, 40 anos e comece a pegar aspectos da sua vida atual e começar a inserir no negócio, devagarinho, né? Sem pressa, sem querer dominar o mundo, sem querer fazer uma revolução em tudo, porque a gente precisa pegar aquilo que já funciona e aprimorar. Agora, claro, se você está num ambiente que não funciona, aí você precisa, claro, né? as peças são aí outras. muda o jogo, né? A gente teve a sorte de ter uma empresa já bem organizada.
Mas existem casos que você não tem uma empresa bem organizada, que você tem brigas, né, da família, sabe? É uma coisa um pouco mais desestruturada. Que não era o caso de vocês. Não era o caso, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito agregadora. Então, pelo fato dele ser muito agregador, sempre ter essa parte de unir as pessoas, e isso eu acho que é uma das principais funções de uma pessoa, Claro. é unir. Porque a partir do momento que a gente começa a querer separar, aí o negócio não dá certo. A partir do momento que a gente começa a achar que a minha opinião vale mais que a tua, ou que a tua vale mais que a minha, a gente começa a separar. E aí isso vai afastando as pessoas, vai afastando os processos, vai afastando a boa convivência, vai afastando tudo, inclusive os resultados daquilo que a gente almeja. Claro. Então, a principal qualidade, o principal foco, e isso não vale só para o negócio, vale para a família também, Sim. é ter esse perfil de agregar, de unir. Independente da opinião de cada um, é difícil, é muito difícil, não é fácil. Mas a principal qualidade tem que ter esse talento para unir as pessoas. Perfeito. Pessoal, a gente está conversando com o Lucas Poleza. Eu quero te perguntar a respeito dos teus pais. O que que você aprendeu com eles que hoje é importantíssimo na tua profissão, na tua gestão na empresa? Eu penso que é muito difícil definir em uma palavra só, porque é um conjunto de fatores que fizeram com que a gente, todo mundo, né? É um conjunto de fatores que formam o nosso caráter, que formam a nossa vida. Mas eu penso que um dos principais fatores é valorizar aquilo que a gente tem. Valorizar aquilo que a gente tem e entender que a gente não está acima e também nem abaixo de ninguém. Sim. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está conversando com o Lucas Poleza, empresário aqui na nossa cidade. Tem a DDX Têxtil e a Têxtil Cristina. Falei certo agora, né? É isso aí, temos agora o grupo, né? O grupo, se exato. forma que é o Grupo Troá. E a DDX, ela é uma confecção de roupas. Temos agora a Têxtil Cristina, que é uma tinturaria, que presta serviço tanto para a DDX como para outras empresas do mercado. Sim. Está aberta a prestar esse serviço. E temos a Solve Foods, que é uma empresa de alimentos, Olha só, essa eu não conhecia. que a Show. gente abriu agora faz 3 meses. Perfeito, tá aí, ó. Então, para você que está nos acompanhando, tá gostando do nosso papo? A gente vai para o nosso segundo bloco. Eu quero ainda perguntar a respeito de mão de obra aqui na cidade de Gaspar, o crescimento do setor têxtil, lógico, né? O setor que ele atua mais fortemente e também a tua opinião com relação ao futuro da nossa cidade. Afinal de contas, nós chegamos a 83 mil pessoas, uma classe empresarial pujante, uma geração de emprego e renda, e esses 3 segmentos aqui, principalmente a mão de obra, talvez seja para vocês, no setor têxtil, o principal calcanhar de Aquiles. A gente vai falar disso no nosso segundo bloco. Tá gostando do papo? Tá show Tá de bola, tranquilo? tranquilo. Tem alguém que tu queira mandar um abraço, aproveitar já o finalzinho do primeiro bloco? Mandar um abraço para a nossa equipe da empresa, né, da DDX, mandar um abraço para a família toda e para os amigos, né? Para os amigos, difícil citar aqui todos os nomes, né? exato. Mas um abraço aí para o pessoal que também está nos ouvindo, né? Que está desprendendo um pouquinho do seu tempo para Perfeito. ouvir um pouquinho. Perfeito. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Não saia daí, a gente já volta. Voltando para o segundo bloco de um papo muito especial aqui com o Lucas Poleza, empresário aqui na nossa região. Aproveitar e mandar um abraço para o teu pai, Valdeci. Como é o nome da tua mãe? Vânia, A Vânia. Um beijo para vocês. Olha o filhão aí no papo aqui no Valor Entrevista. Nós que chegamos a mais de 1.200 entrevistas, 30 mil pessoas nas nossas redes sociais, um trabalho já consolidado aqui na nossa região. Um beijo a vocês que nos acompanham. Vamos falar de mão de obra em Gaspar? Como você avalia o cenário atual em Gaspar e que caminhos podem fortalecer a formação e retenção de talentos? essa aí é uma pergunta capciosa, né, Ana? Todo mundo fala sobre isso e todo mundo tem as suas considerações sobre esse tema, né? Então, a forma que eu vejo hoje é que tem muita empresa, tem muita oportunidade. Nossa cidade é uma cidade com um histórico empresarial grande. Então, e cada vez mais as pessoas
aproveitam isso. Blumenau é uma cidade que se destacou, né, em termos empresariais pelas empresas antigas que teve e que tem, Sim. né, grandes. Gaspar aproveitou isso. Estrategicamente, a nossa cidade é bem localizada, né? Estamos perto aí do litoral, estamos perto do interior do estado. Sim. Estamos a poucos minutos ou poucas horas das grandes capitais do sul, Sim. né? 3 horas de Curitiba, 2 horas de Floripa e 6 horas praticamente de Porto Alegre. Aeroportos. Aeroportos. Tudo muito próximo. Muito próximo. Então, a nossa cidade tem muita oportunidade. O nosso estado, ele vem crescendo em população, muitas pessoas do Brasil estão começando a vir para cá, pela própria qualidade de vida, pela cultura que se formou aqui, né? Pelo estilo de administração, muitas vezes, que valoriza isso, e sempre buscou isso. Então, a mão de obra na nossa cidade, ela tem ficado cada vez mais escassa, mas não pelo fato das pessoas não quererem trabalhar, porque todos estão trabalhando. Sim. Todos estão trabalhando porque temos muitas vagas de emprego. Inclusive, as empresas, hoje a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, não só na nossa cidade, mas em Santa Catarina, chegamos acho que a 2%, 2,5%. Então, é muito difícil nesse cenário você crescer, né? Putz, preciso contratar 200 pessoas, muito difícil encontrar. Né? Foi quando os mercados chegaram aqui na nossa cidade, principalmente o Comprão, o Coque, com contratações aí de 120 a 200 pessoas, é muito difícil de encontrar. Né? Porque as pessoas já estão empregadas e tudo mais, então você precisa oferecer ou oportunidade, ou uma melhoria de salário, e isso vai, claro, vai agregando para a nossa região, mas também vai aumentando a disputa entre as empresas, né? Claro, claro. A mão de obra do país, tá? É fundamental. Aqui em Santa Catarina não é diferente. Eu estava recentemente conversando com o professor Udo Schroeder, que é do Instituto Gene, do CIB, Centro de Inovação Blumenau, e ele comentou, Lucas, que nós precisamos nos próximos anos, até 2050, de pelo menos mais 4 milhões de pessoas atuando no mercado catarinense para dar conta da demanda. Então, você vê aí a projeção é enorme. Um estado que já tem quase 8 milhões de pessoas, ou já chegou a 8 milhões de pessoas. A cidade de Gaspar tem 83 mil, mas tem empresas fortíssimas que precisam de mão de obra, principalmente qualificada. Essa pegada da mão de obra qualificada é um problema para vocês lá? Ou pelo time já está todo pronto, já está homogêneo, já está tudo ok? Assim, o que acontece? A mão de obra no Brasil hoje representa o maior percentual do custo do Brasil. Isso significa o quê? Que a nossa mão de obra ela é pouco especializada, porque a gente não tem cursos técnicos em ampla disposição, as pessoas são muito específicos. O nosso formato educacional, ele não dá para dizer atrasado, mas ele não é voltado para o mercado de trabalho. Então, por setores das regiões. E também a nossa mão de obra ela é improdutiva, mas não porque as pessoas não trabalham, ela é improdutiva porque as ferramentas necessárias para o trabalho não são tão avançadas. Então hoje você pega Estados Unidos, pega Europa, as ferramentas de trabalho são muito mais tecnológicas. Sim. As pessoas usam mais as ferramentas de trabalho. E aqui a gente usa pouco porque ou é muito caro ou porque não tem à disposição. Então isso tudo vai deixando o nosso trabalho um pouco menos produtivo. Sim. Então, tudo isso para dizer que a mão de obra no nosso país, ela precisa de uma virada muito grande para que a gente consiga diminuir essa representatividade no custo do Brasil. Então, a gente precisa melhorar a nossa educação, melhorar a nossa disposição de ferramentas e tudo isso para você virar a chave demora um tempo. Né? E assim, o que acontece na nossa região a gente é beneficiado porque as empresas que estão aqui já desenvolveram isso no longo prazo. Então, você pega empresas têxteis
tem muitas aqui na nossa região, você pega empresas de alimentos, Sim. tem muitas também aqui na nossa região. As empresas antigas desenvolveram essa cultura, né? Mas se você pega setores novos que não tem aqui, aí é muito mais difícil de encontrar. Porque daí você precisa, além de criar um novo negócio, desenvolver uma expertise que ninguém tem. Perfeito. Pessoal, Lucas Poleza aqui no estúdio do Valor Entrevista, nos fazendo essa visita para esse papo muito especial. E agora eu vou entrar no setor têxtil. Mesmo com tantos desafios, por que o setor têxtil segue crescendo na região e quais oportunidades ainda estão por vir? Lembrando que nós somos a capital nacional da moda infantil e que nós temos classes empresariais aqui muito fortes e já consolidadas. Pergunta boa, hein, Lucas? Boa, porque, na verdade, a nossa cultura têxtil, ela vem de muito tempo, né? Então, você pega aí a Hering, de Blumenau, você pega as grandes empresas aí de cama, mesa e banho, que são têxteis também, né? Da nossa região, gigantescas nacionalmente, né? Se já não são mais, já foram, né? E é um setor que se desenvolveu muito na nossa região. Por exemplo, meu pai, na época que ele pensou em abrir um negócio, ele teve uma visão muito, assim, digamos, simples do que seria abrir uma empresa. Quer dizer, putz, vou fazer roupa, porque todo mundo usa, todo mundo precisa de roupa, ou seja, tem mercado. Sim. E a gente tem ampla disponibilidade de fornecedores, de pessoas que já trabalhavam aqui. Meu avô trabalhou na linha Círculo, então é uma coisa que já está na nossa veia, né? Sim. Já está na veia do nosso povo. Está no DNA. Está no DNA. Então é daí que vem e esse crescimento, ele vem do crescimento também populacional, Claro. né? Das pessoas também hoje consumirem um produto mais rápido, né? Você compra uma coisa hoje, compra uma coisa amanhã e quer comprar mais. Né? Então, as crianças, por exemplo, estão sempre crescendo, né? Então, nesse sentido, o mercado cresce, porque tem mais gente. Então, Exato. Vocês atendem o país inteiro e fora do país também? a gente tem clientes que têm marca própria, então, por exemplo, lojas Renner, C&A, Reserva, e então, consequentemente, nossos produtos estão no Brasil inteiro, né? Através dessas lojas. E por meio das lojas Renner, a gente também tem Uruguai e Argentina hoje que eles têm loja. Sim. Então acaba que os nossos produtos estão nesses países também. Ô Lucas, eu já tive a oportunidade de conversar com outros empresários do segmento têxtil. Eu vou te fazer uma provocação agora com relação ao título de Capital Nacional da Moda Infantil, que a gente já tem aí quase 2 anos, ou já chegou a 2 anos. Eu fui um dos caras que levantaram bastante essa bandeira, a gente inclusive anunciava para esse título sair, para ser sancionado, enfim. Como é que você enxerga esse título hoje e se nós estamos preparados ou não para esse título? Eu vejo que a gente tem um volume muito grande de empresas têxteis. Tivemos no evento da SIG recentemente. Sim. E eu fiz uma pergunta para o pessoal que foi: quem aqui tem confecção ou é do setor têxtil? E praticamente ninguém levantou a mão. Isso me surpreendeu porque eu achei que muita gente que estivesse lá fosse do setor têxtil. E a maioria empresários, né? Então, isso é bom e ruim, porque muito bom porque a gente não tem só o setor têxtil aqui, a gente tem todo tipo de comércio, de loja, de indústria, tudo. Né? Temos a própria Ceramifix aqui, que né, também é exemplo. E também temos o nosso setor têxtil, que é robusto. Então, eu acho que esse título ele vem para coroar um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos 50 anos. Sim. Eu penso que ele não vem para ser margem para futuro, em termos de, putz, agora somos a capital, vamos usar isso. Eu acho que esse título ele vem para coroar o que se fez nos últimos 50 anos. Entendi. Se a gente quiser continuar sendo líder nesse setor da moda infantil, eu penso que o trabalho agora é diferente, né? Agora a gente precisa desenvolver as empresas, profissionalizar, estruturar, e aí sim, eu acho que esse título tem muito a ajudar. Até porque a gente já deu os caminhos, nós temos portos, aeroportos, a malha viária está toda aí e facilita a chegada e a saída aqui, o escoamento da produção realizada aqui na cidade de Gaspar. Meu irmão,
Vamos falar do futuro da cidade? Vamos lá. Talvez essa seja a pergunta mais provocadora, hein? Como empresário e cidadão, qual é a sua visão para o futuro de Gaspar e o papel das empresas nesse desenvolvimento, Lucas? Penso que o papel das empresas é extremamente importante. São elas que ditam o crescimento da cidade, querendo ou não. Através das empresas é que a cidade tem aumento de população. É evidente que tem outros fatores também, mas muitas pessoas vêm morar aqui por conta das empresas, para trabalharem aqui. Sim. Né? E esse crescimento vai acontecendo e a cidade vai tendo que se estruturar. Então, você comentou antes que a gente tem 83 mil pessoas hoje, chegamos a esse número agora, e esse crescimento ele precisa ser acompanhado pela estrutura. Exato. Né? Senão você vai ficando desorganizado. Mas é a mesma coisa, é praticamente igual a uma empresa. Se você tem um crescimento muito rápido, é muito difícil você se organizar na mesma rapidez. Sim. E as cidades, elas precisam, especialmente Gaspar, precisa pensar que daqui 10 anos a população não vai mais ser 83, vai ser 100 ou vai ser 110 e daqui 20 anos vai ser 150. Então, os nossos gestores públicos, e isso não é culpa de ninguém, é a forma como o nosso sistema funciona, onde a gente tem eleições a cada 4 anos, o nosso projeto está voltado a cada 4 anos. Sim. E quando a gente pensa em uma cidade, a gente tem que pensar em 20, em 50, em 100 anos. E é a mesma coisa numa empresa. Se você pega uma empresa aberta, de capital, os gestores dessa empresa estão preocupados sempre no próximo trimestre. No próximo trimestre tem que dar resultado, no próximo trimestre tem que dar lucro, no próximo trimestre tem que dar margem. Só que negócio não se faz para 3 meses. Negócio se faz para 10, para 20, para 50, para 100 anos. Exato. Então a cabeça tem que ser essa. A cabeça dos nossos gestores precisa ser essa. Eu vou montar um planejamento de governo? Claro, eu preciso ter as ações que eu vou fazer nesse ano, eu preciso ter as ações que eu vou fazer em 4 anos, eu preciso ter as ações que eu vou fazer em 8, em 10, e eu preciso ter um planejamento de longo prazo. Claro, claro. E aí é importantíssimo que as entidades e o setor privado estejam alinhados com o que vem da gestão pública, porque como o Lucas comentou, a gente tem aqui, eu recebi o prefeito Paulo recentemente, tem 2 semanas, e eu perguntei dele, desse anel de contorno que vem do Santa Terezinha ali, que parou, né? Que era planejado para atravessar um burro e chegar aqui no Gasparinho, né? E a resposta do Paulo foi, a gente tem que ver, porque tem que ver de onde vem verba, que é uma obra grande. Ainda tem essas questões, mas é uma ligação importantíssima. Saindo do Santa Terezinha e já entrando no bairro Gasparinho, inclusive perto ali da DDX. Da DDX. Então, é planejamento realmente, não para 4 anos, mas... E tem essa jogada política também, né? Que eles não... Aqui, por exemplo, na nossa rua, Manuel Pedra, ela ia ter um lugar e foi asfaltado. Para lá, para baixo, já não foi mais asfaltado, foi asfaltado na gestão seguinte, porque pro lado de lá era outro grupo político. Tem isso também, não apenas em Gaspar, mas no Brasil, e esperamos que tudo isso passe e que a gente consiga ter uma qualidade de vida ainda melhor, porque aqui a qualidade de vida é muito boa. Tu gosta de morar em Gaspar? E, aliás, de viver aqui, trabalhar aqui? Porque tu mora em Blumenau? Eu moro em Blumenau, mas trabalho aqui. Praticamente a maior parte do meu dia aqui. E agora também em Ilhota, né? Então, são as 2 cidades aí que a gente convive, que a gente praticamente faz tudo aqui, exceto morar. E gosto daqui. Me sinto em casa. Ótimo. Me sinto em casa. Assim, as pessoas me perguntam, putz, será que tem algum lugar onde tu moraria? E eu falo, difícil. Difícil dizer, as pessoas que, vamos mudar para a Europa, vou para Estados Unidos, qualidade de vida. Eu digo, nossa cidade aqui, Blumenau. Você pega todo o nosso Vale do Itajaí aqui, o nosso litoral, é muito especial. Eu sou suspeito para falar, que eu sou de Manaus. Manaus tem as suas qualidades, mas Santa Catarina é diferenciada. Lucas, gostou do papo, cara? Muito bom. A gente sempre pede para quem está com a gente aqui no estúdio uma mensagem aos nossos seguidores. Então, a lente do Valor Entrevista é tua, tem essa câmera aqui para você, fica à vontade, manda um alô para as pessoas que você ama, agradece os clientes, já manda uma mensagem de final de ano, afinal de contas, estamos no finalzinho do ano de 2025.
Desejar então um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos. Obrigado pela audiência, né, que ficaram até o final. E espero que tenham gostado do nosso papo. Depois deixem nos comentários aí o feedback, né, do que pensou. E desejo a todos mais uma vez boas energias para 2026, que seja um ano maravilhoso. É um ano desafiador, como todos os outros. Todo ano a gente tem um desafio, mas o que importa é a gente conseguir superar e conseguir vencer cada etapa. Então, um bom 2026 e que Deus abençoe a todos. Perfeito. Lucas, muito obrigado pela tua presença no Valor Entrevista, um vídeo histórico. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer Lucas Poleza, um jovem empreendedor aqui da nossa cidade e, claro, somando sempre para a evolução do nosso município. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.